contra, eu quero externar minha gratidão a Deus, louvar Ele por mais oportunidade de estar aqui, na sua casa, reunido com os irmãos, louvando o nome do Senhor. Louvando a Deus por ele, também a sua esposa, a sua Fernanda, a Deus, a Rita, a Marco, a Rita, a Cosma, também ao nosso líder Marcelo, toda essa igreja, os pastores da banda, as irmãos, Deus abençoe. Meus irmãos, livro de Levítico, glória a Jesus, capítulo de número, como se trata de ceia, glória a Jesus, nós temos uma palavra de Deus. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú tomaram cada um dos seus incensários e puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele. E colocaram incenso nele. E o incenso sobre ele ofereceram fogo estranho. Diga comigo: ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhe ordenaram. Deus não mandou. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Moisés chamou de Israel e Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai e levai os vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram-se e os levaram na sua túnica para fora do arraial, como Moisés lhe disse. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrai, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem sairei da porta da tenda da congregação, para que não morrai, porquanto está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não beberei vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo. Guarda a entrar na tenda da congregação, para que não morra. O estatuto perpétuo será isto entre vós, entre vossa geração, para fazer a diferença entre o santo e o profano. Diga: para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o impuro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor tem falado por meio de Moisés. Sempre agora, aleluia. Deus amado, todos vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, constrói um tabernáculo para que eu venha habitar nele. A Bíblia diz que Moisés, no capítulo 25, fala com todo o
povo de Israel, que todos os homens que o coração voluntariamente vocês ofertam. Aí está a planta do tabernáculo. É aí que Deus vai separar, falar com Moisés, para separar Arão, para lhe servir como sumo sacerdote, um sacerdote dentro do seu santuário. Era um grande privilégio, era, e é, e sempre será, um homem ser escolhido por Deus para ministrar dentro do santuário. Deus escolheu Arão, e não só escolheu Arão, Deus também escolhe a sua casa, seus filhos, para serem sacerdote do Senhor. Só que para ser um sacerdote, esse homem que Deus chamou, que Deus escolheu, ele tinha que ser um homem irrepreensível, ele tinha que ser um homem separado, um homem santo, um homem de uma só mulher, um homem não dado ao vinho, um homem que viesse servir ao Senhor durante toda a sua vida, irrepreensivelmente. E Deus escolhe Arão, porque Deus sabe que Arão é um homem que vai honrar diante do tabernáculo e diante também de toda a sua trajetória. Só que a Bíblia diz que quando Arão é separado, a casa de Arão, eu acredito que o diabo não estava satisfeito. Por que, pastor? Porque nós vamos entender que no livro de Número, capítulo de número 17, antes do capítulo 16, há uma conversinha a respeito do ministério de Arão. Percebemos que o diabo está furioso. O diabo não gostou. Primeiro porque para alguns não foi Deus que separou Arão, não foi Deus que escolheu a casa de Arão. Para alguns, a escolha de Arão era uma panelinha, era alguma coisa desse tipo. Disseram não, ele é irmão de Moisés, é da parentela, só está servindo como sacerdote porque faz parte da família. Alguns que estavam com o coração ferido, que estavam doidinhos, queria ser sacerdote, mas Deus nos chamou para ser sacerdote. Datã, Coré e Abirã, Deus tinha chamado ele para outra função, para lhe servir como levita, para estar adorando a Deus no seu santuário. Deus nos chamou, mas eles queriam ser sacerdote. Então perceba que o diabo já não estava gostando do ministério sacerdotal de Arão. Então o diabo vai fazer o quê? O diabo quer envergonhar, o diabo quer corromper, o diabo quer fazer tudo no ministério de Arão. Só que Arão é um homem vigilante, Arão é um homem de Deus. Só que a Bíblia diz que Arão agora está ministrando no santuário. Arão está cumprindo com o seu dever. Arão é orientado por Deus para que ele sirva no tabernáculo segundo lhe fosse ordenado. Não poderia fazer aquilo que queria. O sumo sacerdote, o sacerdote não faria o que ele achava, o que ele pensava, o que ele queria fazer dentro do santuário. Havia as ordenanças de Deus, a determinação de que forma tinha que ministrar, de que forma que tinha que servir, de que forma que tinha que ser feito. Somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali ele pegava o cordeiro que era imolado, ele pegava o sangue e derramava sobre a tampa do propiciatório. E a Bíblia diz que ali ele fazia expiação pelo pecado do povo. Nós vamos entender que o sumo sacerdote ou sacerdote, ele é um intercessor, ele é um intermediador.
sacerdote. E o novo sumo sacerdote, esse homem tinha que ser um homem vigilante, tinha que manter um padrão de santidade. Ele não poderia vestir uma capa de santidade, mostrando uma coisa e sem outra. Ele tinha que ser santo, porque até então ele ministrava perante Deus. Porque o homem pode até se ocultar do outro homem, o homem pode até se ocultar da sua congregação, dos seus amigos, mas ninguém se ocultará dos olhos de Deus. Então Deus, ele vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. É por isso que o sumo sacerdote, ele tinha que manter um padrão de santidade perante Deus e perante os homens. E Deus o faria de uma maneira espetacular. Só que Arão está servindo, os filhos de Arão também. Só que, meus queridos irmãos, os dias vai se passando e os filhos de Arão, eles vão servindo ao Senhor, ministrando. Só que no decorrer da trajetória, eles vão abrir brecha. Isso aqui é perigoso, porque a gente vai ficando velho no ministério, a gente vai achando que é dono do ministério, a gente vai achando que é dono, aleluia, daquilo que nós estamos fazendo. Achamos que podemos mandar, que podemos desmandar e fazer o que quer. E assim vai acontecendo. Os filhos de Arão, por exemplo, Nadab, seu nome significa, a raiz hebraica, Deus se mostrou bondoso. Deus é bom. Primeiro, por que Deus é bom? Porque Deus se manifestou na casa de Arão, separando Arão para ser o sumo sacerdote. Segundo, Deus é bom, porque Deus separou também a casa de Arão para ser uma casa sacerdotal. Deus é bom, porque Deus mantém o sumo sacerdote e toda a corte sacerdotal. Deus é bom, porque Deus está sempre nos dando oportunidade. O homem não é digno de nada, mas Deus é bondoso e na sua bondade Deus nos levantará, Deus nos dará na sua graça, Deus nos dará oportunidade de fazermos coisas magníficas. Deus também ela. Deus é bom. Só que tem muita da gente, presbítero Marcelo, que vai brincar da bondade de Deus. Eu estou servindo um Deus que é bom demais, mas esquecemos que o Deus que é bom também é fogo consumidor. Avisa para esse jeito, eu vou pregar. Avisa para ele, Deus é bom. Deus é bom porque Deus nos escolheu. Deus é bom porque deu seu filho para morrer uma morte de cruz, sendo nós ainda pecador. Deus é bom porque nos deu o direito de ser feito filho dele. Deus é bom, mas não devemos brincar com a bondade de Deus, achar que podemos fazer o que queremos porque Deus é bom. Então Nadab, aleluia, está querendo agora mudar o negócio. Nadab está querendo agora fazer do seu jeito. E chega o momento que Nadab, ele vai ministrar no santuário de Deus. Ele chama, ou seja, reúne com Abiú e seu irmão e vão para o santuário de Deus. Até então está tudo bem, porque são sacerdotes, eles têm o dever de entrar no santuário de Deus. Só que eles pegaram, cessaram, e isso aqui não tem nada de errado, mas o que eles vão fazer, isso vai demonstrar eu. Por quê? Porque pegaram o incensário e colocaram o incenso dentro do incensário, e o incenso que eles colocaram não estava de acordo com aquilo que Deus ordenava. Aqui, lá vai. Não, eu vou fazer para Deus. Não, eu vou mudar aqui o negócio. Eu vou colocar aqui somente um negocinho a mais. Deus é bom demais. Isso aqui não tem nada não. Somente uma misturinha. E vou oferecer
pequenas coisas e grandes males. Avisa para esse crente, diga assim: cuidado, aleluia, com aquilo que você acha que não é nada perante Deus. Por isso que nos últimos dias, lá vai com música, por aí, vamos começar por aqui. A gente não poderemos pegar a melodia do mundo e colocar misturado com as melodias, aleluia, de Deus. Está acontecendo muito por aí, corre o perigo de Deus nos apertar, de Deus nos castigar, de Deus pesar sua mão. Não podemos colocar algumas coisas naquilo que nós vamos ministrar para Deus. Oferecer um incensário, um aromatizante contaminado. Não podemos pegar adoração falsa. Não podemos colocar dentro do nosso incensário algumas texturas para oferecer para Deus. Estamos conosco. E eles colocaram no incensário o incenso. Estão passando perante Deus. Avisa para eles: Deus, algumas coisas que Deus não gosta, Deus vai cobrar. Aqui Deus não come gato por lebre. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não abraça o erro de ninguém. Aleluia. Presbítero Marco, não. Sabe o que vai acontecer quando ele pega o incensário e vai passando perante o Senhor? Alguns estudiosos, alguns pesquisadores da Bíblia vai dizer que eles estavam embriagados, a ponta da embriaguez. Só que aqui o negócio estava no incensário. Perceba quando ele vai passar no incensário, vai oferecer o incenso, aleluia, na órbita da qual Deus não ordenou. O texto diz isso: na ordem da qual Deus não ordenou. Quando ele passa, o fogo de Deus acende sobre ele. Hebreu, capítulo de número 12, versículo 29. Deus é fogo consumidor. Eu vou repetir: Deus é um fogo consumidor. Aleluia. A Bíblia diz que o fogo de Deus se acendeu e matou Nadab, e matou também Abiú no santuário na hora da ministração. Quando Deus mata ele, Deus vai falar com Moisés. Deus aparece para Moisés dizendo: Moisés, vai falar com Arão e diga para Arão, informa para ele da morte dos seus filhos. Arão tem que saber. Arão, como sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade de pastor de fiscalizar. Olha para cá, porque o sumo sacerdote, ele tem um padrão mais elevado, um padrão mais alto, e ele era, ou seja, ele tinha a incumbência de fiscalizar os sacerdotes. Como está a vida dos meus filhos que são sacerdotes? Como estão os seus procedimentos? Como eles estão ministrando dentro do santuário? Esse é o dever do sumo sacerdote, fiscalizar. Aleluia. Por quê? Porque nos últimos tempos, irmãos, já naquele tempo já acontecia. O diabo é terrível. Ele perverte o coração do homem. Ele coloca na mente do homem besteira. Coloca. Ele induz o homem. Ele, aleluia, faz com que o homem ache que aquilo que o homem está pensando, Deus aprovará. Tem coisa que Deus não aprova. Então o diabo, ele já trabalhava. E Abiú e Nadab abriu brecha. Eles estão mortos. Foram mortos. Arão ficou sabendo. A Bíblia diz que Deus agora diz para Moisés: diga para Arão e para seus filhos, aleluia, e Tamar e Eleazar, que não lamente a morte dos seus irmãos e do seu filho. Não lamente. Ele não pode descobrir a cabeça.
Eles não podem se isolar. Eles não podem ficar lá de cabeça baixa. Não, não. Então, porém, 7 dias ele tem que estar na porta da congregação, em uma postura estável perante mim. Por que, Senhor? Porque o óleo da unção, ou o óleo do azeite, está sobre ele. Porque se ele lamentar, ele morrerá. Se ele lamentar, a minha indignação vem sobre a congregação. Então, Arão, como sumo sacerdote, ele teve que manter uma postura. Lamenta, é apertado, mas fica na posição. Abiú e Nadab morreram, estão mortos dentro do santuário. Só que Deus, irmãos, chega para Moisés e diz: Moisés, agora levanta, aleluia, levanta-te agora, Josiel, escuta isso aqui, segura aqui, glória a Jesus. Levanta os filhos de Arão, a família de Arão, escuta isso aqui, segura, porque nós somos. Levanta Misael, melhor dizendo, Misael, no capítulo 10, versículo 4, chama Misael, e Elzefã, filho de Uziel, tio de Arão, chama eles, porque a palavra Misael significa quem é como Deus. Chama eles e dá uma ordem para eles, eu já vou terminar. E diga para eles que entre no santuário, escuta isso aqui é tremendo, e remova os seus irmãos pela túnica e manda para fora do santuário, coloca ele fora. Eu estudando entendi que santuário não é lugar de santuário, escudo da glória. Eu vou repetir mais uma vez. Avisa para esse crente chacoalheiro, vai sofrer pentecostal. Diga: santuário não é lugar de defunto. Lugar de defunto é fora do santuário. Santuário é lugar divino, sacerdote vivo. Porque sacerdote morto não glorifica a Deus. Sacerdote morto não aplauda a Deus. E aquilo que não aplaude ou não glorifica a Deus, no santuário não fica. Já Deus já está providenciando removedor, aleluia, de sacerdote morto. Remove ele. Aí entra Misael, entra também Elzafã, e eles pegam pela túnica. Estão removendo o sacerdote, mas está morto. Deus está dizendo: para mim não será. Pega pela túnica e remove para fora. E a Bíblia diz que pegaram Nadab e Abiú e removeram para fora do santuário. E Arão manteve sua postura perante toda a congregação. Agora escuta isso aqui: todo o povo de Israel, todo o povo lamentava, chorava, alguns pranteavam. Porque tem crente que é assim, sabe que o camarada é todo atrapalhado perante Deus, sabe que o camarada leva uma vida totalmente desaprovada por Deus, e quando Deus decide matá-lo, ainda fica chorando, lamentando. Me perdoe, eu lamento pela morte de homem de Deus, eu lamento pela morte de mulher de Deus, mas tem algumas pessoas, se morrer aí, para mim já morreu tarde. Pastor, tu está pegando pesado. Pesado vai ser nos infernos quando ela se encontrar com Satanás. Aí vai ser pesado, porque Deus é bom, levantou, deu oportunidade, mas o camarada quer dar de todo jeito, quer viver de todo jeito, e Deus não aceita. Deus mata,
quem é e quem não é. A Bíblia diz que com Deus não se brinca. Toca nesse crente pentecostal e diga: Deus não é brinquedo. É brincar, brinca de boneco. Os homens compram boneco. Lá embaixo no mundo real tem um monte parado. As irmãs querem brincar, compra boneca. No mundo do real tá assim, ó, parado, mas não brinca comigo. Deus é fogo consumidor. Deus não. E esse camarada fazia o que queria, brindava e guardava. Um dia ele vai dirigindo no seu carro, achando que está abafando agenda até o fim do ano. Que homem de Deus, irmão, você olha na agenda dele, é uma perdida no mês. Agora, prostituta estourada, já está lá no Facebook. Até o mês de dezembro, o camarada está cheio, lotado. Quando você olha a biografia dele, o histórico dele, podre, já tocou mais de mulher do que o padre de missa. Aleluia. Aí lá vai ele no carrão. Eu disse: agora que eu te pego, prostituta. Aí uma carreira saiu da mão dela, não foi a carreira, foi não.